ruptura das cordas tendíneas, ela acontece por um enfraquecimento dessas cordas, à medida que vai havendo a degeneração mixomatosa também nessas cordas, né? As cordas são prolongamentos da válvula. Consequentemente, à medida que o grau de lesão valvar vai se elevando, à medida que vai passando do terceiro para o quarto, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto graus, geralmente vai havendo também um processo degenerativo grave dessa corda tendínea. E isso acaba fazendo com que exista a possibilidade de uma ruptura da corda tendínea, e aí, consequentemente, aquela válvula insuficiente que já não conseguia mais prestar conta, né, então, da sua função, acaba agora tendo uma corda, ou até mais de uma das cordas tendíneas rompidas, não conseguindo realmente exercer o seu fechamento. E isso acaba levando, às vezes, a um processo de descompensação, né, grave, de forma aguda, e levando a baixo débito, síncope e, por vezes, até a quadros de morte súbita. Então, é uma das complicações bem importantes dos casos de endocardiose. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, uma das menos comuns complicações que a gente pode observar nesses casos de endocardiose incluem a calcificação da válvula e das cordas tendíneas, né? Então, essas válvulas, essas cordas tendíneas, elas podem calcificar. Essa é uma apresentação não muito comum, mas pode acontecer. E nesse processo de calcificação, pode haver, né, à medida que o cálcio vai sendo depositado, ocorre uma desdiferenciação. Eu acho que deve ter alguém com o microfone aberto. Eu estou ouvindo um... sou eu, desculpa. Então tá bom. E aí vai havendo a calcificação, né, da válvula e também da corda tendínea, e à medida que o cálcio vai se depositando no tecido, e isso não vale só para a válvula, qualquer tecido do corpo que houver calcificação, a tendência é que o cálcio presente naquele tecido por muito tempo, ele leve a uma desdiferenciação dos fibroblastos, ou dos miofibroblastos. E esses fibroblastos, ou esses miofibroblastos que se desdiferenciam, né, a desdiferenciação é aquele passo, como se tu pudesse voltar, né, para ser uma célula, a célula madura voltasse a ser uma célula imatura, e muitas vezes com um grau de diferenciação capaz de se transformar em outra célula, né? Então, a célula se desdiferencia e, a partir dali, ela sofre o que nós chamamos de metaplasia, que é a transformação de um tecido maduro em outro. No caso aqui, a transformação do tecido conjuntivo num tecido inicialmente cartilaginoso e, posteriormente, num tecido ósseo. Então, toda vez que vocês tiverem uma lesão num determinado tecido, e esse tecido calcificar, existe a possibilidade que, né, meses a anos depois, ali se forme uma cartilagem e, posteriormente, um osso. É isso que explica, por exemplo, às vezes, a gente encontrar um osso na pele de um cachorro, né? Por exemplo, encontrar tecido ósseo com certa frequência em lugares onde previamente houve um traumatismo, né? E muitas vezes aquele traumatismo acabou levando a calcificação do tecido lesado e, posteriormente, com o passar do tempo, isso acaba levando a formação de uma matriz osteoide e tu acaba tendo um osso ali, né? Então, isso acontece em cachorro, principalmente, mas a gente ocasionalmente vê também em outras espécies, né? Um dos melhores exemplos que a gente tem disso, dessas calcificações que depois acabam levando à formação do tecido ósseo, é o que ocorre na dura mater, né, da medula espinhal do cachorro. Então, é comum o cachorro, quando ele já tem ali os seus 12, 15 anos de idade, quando a gente vai observar, até mesmo radiografar, mas quando a gente vai fazer a necrópsia, por exemplo, e abre está abrindo a dura mater, a gente encontra umas placas ósseas ali, né? Isso é um processo frequente,
e é considerado completamente benigno. E aqui não, né? Aqui esse processo vai causar um enrijecimento da válvula ainda mais grave, né? E essa válvula vai ficar ainda mais comprometida por causa disso. Então, se vocês olharem nessa imagem, vocês vão ver que, além de haver essas protrusões na borda livre da válvula, né, a válvula ficou como se ela tivesse armada. A impressão que te dá é que aquilo ali está enrijecido, né, aquilo ali está endurecido. Vou ampliar aqui para vocês verem. Vocês podem notar, então, que ela toma essa conformação, né, da que eu havia comentado na aula passada da touca de banho. E se vocês pegarem na necrópsia essa válvula, quando vocês vão cortar ela, que ela deveria ser fina, né, como uma folha de papel ao cortar, na verdade a tesoura acaba não cortando. E aí quando vocês forçam a tesoura, vocês notam que isso quebra, ao invés de rasgar. Né? Por quê? Porque na verdade aqui já tem um tecido ósseo, né, que se desenvolveu a partir de uma cartilagem, que por sua vez se desenvolveu a partir do processo de calcificação. Prof? Pode falar. O senhor vai gravar? Sim, está sendo gravado. Está sendo? Ah, tá. É porque aqui não apareceu para mim. Obrigada. Eu não sei por que não está aparecendo, mas está sendo gravado. Fiquem tranquilos. Aqui é mais uma dessas áreas de calcificação. E uma das coisas que às vezes a gente vê nessas áreas em que começa a formar o osso são uns pontinhos vermelhos, como vocês estão vendo aqui, né? Não sei se estão enxergando minha seta hoje, mas enfim, bem aqui no meio da válvula vocês veem um pontinho vermelho. Isso geralmente é uma área de produção de medula óssea dentro já dessa válvula ossificada. Então, nos lugares em que ocorre a metaplasia óssea, né, com o tempo, como se formou um osso ali, né, ficam aprisionados naquelas lacunas algumas células-tronco, e essas células-tronco entendem que ali é um ambiente que para elas, né, é interessante proliferarem para produzir os elementos do sangue. E aí acabam, então, fazendo uma medula óssea nesse osso que foi formado metaplasicamente e, posteriormente, acaba, então, sendo um foco hematopoético ali. E, por fim, eu coloquei a trombose que acontece em cima dessas válvulas degeneradas, né, na forma de uma pequena placa. E essa trombose na forma de placa, eu costumo incriminar essa lesão em um dos grandes talvez, conceitos errados que um dos patologistas mais famosos que já existiu e que é considerado por muitos, seria até o pai da patologia veterinária, pelo menos mais recente, que é o Dr. King, nos Estados Unidos. Ele era da Universidade do Colorado. Ele costumava dizer que um cão com endocardiose tinha uma maior predisposição a desenvolver endocardite, né? Isso é uma coisa que nunca foi comprovada, né? Mas ele comentava muito isso. Eu acredito que ele via com certa frequência isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Tem uma válvula com uma endocardiose leve, ela não está muito afetada ainda, né? E vocês notam que em cima dela tem uma pequena plaquinha avermelhada, e isso nada mais é do que um acúmulo de fibrina com um pouco de hemácias. Eu acho que na próxima figura, nessa aqui, dá para ver que a placa é um pouquinho mais espessa. Então, se tu fizer uma lâmina, tu vai observar que existe um trombo aqui. E geralmente, quando a gente tem um trombo em cima da válvula, isso é uma das complicações da endocardite. Entretanto, não é porque uma válvula formou um trombo que necessariamente há uma inflamação por baixo disso. Então, se for feita uma lâmina aqui, o que vai ser observado é que existe o processo degenerativo, né, que qualifica a lesão como sendo uma endocardiose, né, existe aquela alteração mixomatosa, e a alteração mixomatosa, por si só, sem nenhum agente infeccioso envolvido, ela pode acabar levando a uma solução de continuidade endotelial e, consequentemente, esse material mixomatoso, quando exposto, ele acaba desencadeando, então, a cascata de coagulação,
a adesão plaquetária, e tudo isso leva ao desenvolvimento de um pequeno trombo. Né? É muito raro isso tromboembolizar e fazer infartos, mas não é impossível que venha a acontecer. Mas isso não é uma endocardite em cima de uma endocardiose, como muitas vezes, né, a gente ouve alguns patologistas falarem e referenciarem o Dr. King porque ele dizia isso, né? Na verdade, isso são pequenas placas, né, de trombose em cima de uma endocardiose. É trombose em cima de uma endocardiose, mas não é endocardite com trombose em cima de uma endocardiose. Então, essa é uma diferença importante, já que nunca houve comprovação de que endocardiose, de alguma forma, propiciasse a possibilidade do desenvolvimento de endocardite. Aqui, mais um caso, a gente pode notar aqui que existe uma endocardiose muito grave aqui, né, já fazendo aqueles abaulamentos bem acentuados da margem livre, né, aquele aspecto de touca de banho, e a gente nota que na extremidade direita, na fotografia aqui, há pelo menos 2 placas de material trombosado aqui em cima, né? E isso aqui, então, é uma complicação não muito comum, mas que ocasionalmente pode vir a acontecer. Aqui eu coloquei para vocês, eu havia dito que quando terminasse, né, a aula, hoje eu vou mandar para vocês alguns artigos. Esse aqui é um artigo muito bom, né, do Philip Fox, que é um dos mais famosos cardiologistas na área da medicina veterinária, né, trabalha com pequenos animais nos Estados Unidos. Então, ele escreveu essa revisão de literatura, e nessa revisão de literatura ele coloca, dá uma ênfase muito grande à parte da anatomopatologia da doença valvar mitral mixomatosa. Né? Então, tudo isso que a gente conversou, né, na última aula, e terminou agora, todas essas complicações que a gente falou, né, a classificação da doença valvar nos diferentes graus, tudo isso ele aborda aqui, tem um pouco da patogênese também, então é uma revisão bem interessante para darem uma lida. Eu coloquei aqui, eu havia comentado com vocês que o cão ele funciona como uma espécie de modelo para essa mesma doença dos humanos, né, que também chama doença da válvula mitral mixomatosa, embora no passado ela já tenha tido alguns nomes um pouco diferentes desse, né, mas hoje ela chama doença da válvula mitral mixomatosa, da mesma maneira que no cão chama doença da válvula mitral mixomatosa. Então, um cardiologista não vai saber o que é endocardiose, se tu falar para ele, porque essa não é uma palavra do jargão médico, mas ele vai entender se tu disser doença da válvula mitral mixomatosa, porque essa é uma doença importante, embora a grande maioria das pessoas afetadas não tenha manifestação clínica. E essa é uma diferença fundamental para o cão. Né? Os cães afetados, eles tendem a desenvolver sinais clínicos a partir, geralmente, de 2 anos a 2 anos e meio da lesão, enquanto que os humanos afetados dificilmente vão desenvolver sinais clínicos. Se acredita que mais ou menos 3% da população adulta nos Estados Unidos tenha uma lesão mixomatosa da válvula mitral. Mas dentro desse 3%, né, ou seja, se a gente pegar esses 3% e transformar em 100, apenas 3% vão desenvolver alguma manifestação clínica. Essa é uma diferença importante do cachorro, né, porque o cachorro nós vamos ter uma possibilidade de desenvolvimento de manifestação clínica que supera a metade dos pacientes afetados. Então, mais de 50% dos cães com a lesão endocardiose, né, mais da metade, vão desenvolver a doença da válvula mitral mixomatosa. E no caso dos humanos, né, apenas 3% daqueles que venham a desenvolver a lesão mixomatosa vão desenvolver sinais clínicos, ou seja, vão ter realmente a doença da válvula mixomatosa. Essa doença ela é associada com algumas alterações reumatológicas, ou seja,
geralmente ela acontece em pessoas que têm algum tipo de as chamadas doenças do colágeno. Né? Doenças do colágeno são doenças genéticas em que há uma alteração na produção do colágeno e isso acaba levando ao desenvolvimento de certas apresentações clínicas e, juntamente com isso, de doença da válvula mitral mixomatosa. Então, é lógico que uma pessoa que não tem uma doença do colágeno pode vir a desenvolver uma doença da válvula mitral mixomatosa, mas é mais comum essa doença ser vista em pessoas que têm ou distúrbios do colágeno, eu coloquei aqui a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, que são doenças do colágeno que existem em humanos, mas também distúrbios ósseos, como a osteogênese imperfecta, e certos tipos de distrofias musculares. É interessante que a doença da válvula mixomatosa, quando ela acontece, né, ela predispõe ao desenvolvimento de endocardite infecciosa. Então, a chance do indivíduo ter endocardite é 3 a 8 vezes maior. Exatamente o contrário daquilo que eu falei agora há pouco. No cachorro, que a gente não tem essa relação estabelecida, em humanos existe essa relação. Assim como existe a relação para o desenvolvimento de AVC e de outros tipos de infartos. Fora humanos, a endocardiose tem sido descrita ocasionalmente em macacos. Eu coloquei aqui um artigo relativamente recente, né, da Veterinary Pathology, que é uma revista que nós usamos muito em patologia veterinária. Esse é um artigo de 2016. É um caso, então, é um compilado que foi feito de lesões associadas com a idade em macaco rhesus, né? Macaco rhesus, macaca mulata. E uma dessas lesões, né, que é relativamente frequente de se observar nessa espécie de macaco, é exatamente a endocardiose. Então, a endocardiose, né, não com esse nome, mas com o nome da doença da válvula mitral mixomatosa, ocorre no cão, como espécie doméstica, ocorre em humanos, ocorre em macacos, foi descrita há pouco tempo num avestruz. Esse é um artigo de 2013, se eu não me engano, a primeira descrição em avestruz, então tem uma lesão que não parece tão grave assim, apesar das fotos do artigo não serem muito boas, né, não parece tão grave como aquela do macaco anteriormente, mas histologicamente é caracterizada por uma degeneração mixomatosa. E, interessantemente, nos últimos anos, tem sido descrito como uma doença muito importante de algumas espécies de peixes ornamentais. Então, esse peixinho que vocês estão vendo aqui é o chamado zebrafish, né? O zebrafish, ele, em português, ele é conhecido como peixe zebra ou paulistinha. É um peixinho de aquário bem pequeno, né? Um peixinho de poucos centímetros de comprimento. E esse peixe... os estudos têm mostrado que essa lesão da válvula mitral, e não apenas da válvula mitral, mas mais frequentemente na válvula mitral, mas também de outras válvulas, ela parece ser algo bastante comum, né, quando se estuda a necrópsia a esses peixinhos. Aqui eu coloquei para vocês as fotos do artigo, né, achei muito interessante esse artigo e eu imagino a dificuldade que eles tiveram, né? Porque o peixinho é bem pequenininho, então o coração é algo um pouco maior que a cabeça de um alfinete. E isso tem que ser colocado no bloco e cortado de uma maneira a tu ter essa figura 1 aqui, né? Eu imagino quantas centenas de lâminas foram feitas para ter essa figura, né? Aqui vocês observam o coração do peixe, né? Você sabe que só tem um ventrículo, e o coração, aqui está a parte do ventrículo, ela não fica com uma luz tão proeminente, porque o sangue tem as hemácias nucleadas, então isso dá um aspecto mais de preenchimento do coração, né, ao corte histológico. Aqui a gente observa a câmara atrial, e aqui observa um seio venoso. Aí existe uma válvula que liga esse seio venoso ao átrio, perdão.
e depois existe uma válvula atrioventricular que liga o átrio ao ventrículo. Posteriormente, na saída do coração, existe uma outra válvula, né, que liga o ventrículo a um outro seio venoso, só que nesse caso, um seio venoso arterial. Então, aqui está ampliada as válvulas, veja como elas são fininhas, isso aqui é o coração normal desse peixinho. Aqui vocês veem a válvula atrioventricular, né, que seria o equivalente à mitral perfeita, com o sangue passando do interior do átrio para o interior do ventrículo. Então, a valvinha perfeitinha. E o que acontece? Essa válvula aqui, né, fininha, com poucas células, se transforma quase que numa lesão tumoral, que é onde vocês veem a seta aqui na figura 8. Então, aonde era fininho, agora a gente tem 3 bolotas aqui enormes, né, que são umas nodulações constituídas de células em meio a uma matriz basofílica, que é a matriz mixoide. Então, isso são miofibroblastos produzindo grande quantidade desse tecido mucoide, que caracteriza o processo de degeneração mixomatosa. Aqui a gente vê também a mesma lesão, só que numa válvula diferente, e aqui é o coração do peixe, né? Então, com as lesões acontecendo em todas as válvulas, e isso levando, então, a algum grau de hipertrofia do coração. E isso acaba causando uma doença cardíaca no peixe, e ele acaba, então, morrendo e sendo encontrado. Obviamente, não demonstra muita sintomatologia, né? É um peixe, né? E acaba sendo encontrado no aquário morto, e se não há uma investigação daquilo ali, os peixes acabam morrendo com certa frequência, e, consequentemente, o tutor do peixe, né? Se é que peixe tem tutor, mas, enfim, acaba perdendo esses animais. Então, isso foi descrito inicialmente nesse Paulistinha, e agora, nos últimos anos, esse é um trabalho muito recente, do ano passado, ele foi descrito num outro peixinho de aquário, que é o tetra. Né? No tetra, ele faz umas lesões valvares, assim, as válvulas ficam tão proliferadas que acabam ocupando, né, toda a luz das câmaras, e aí, consequentemente, não há como haver o preenchimento desse coração. E aqui é o material, novamente, né, as células em meio a essa matriz mucoide, em grande quantidade, que acaba, então, distorcendo essa válvula. Então, essa doença existe. Novamente, isso é importante, que vocês não saiam com alguma dúvida em relação, principalmente, a esse aspecto, né? Vocês não podem examinar uma vaca, chegar à conclusão que ela tem insuficiência cardíaca esquerda, por exemplo, e dizer que ela tem uma doença da válvula mitral mixomatosa. Não podem dar esse diagnóstico num gato, né? Não podem dar esse diagnóstico num porco. Isto existe em animais domésticos exclusivamente no cão. E, além do cão, isso é uma doença de humanos e de algumas espécies de macaco, no qual o mais estudado é o macaco reso. Outros animais que têm sido descritos incluem principalmente esses peixinhos de aquário, e aí eu coloquei os nomes ali para vocês, né? São 3 peixinhos de aquário em que isso já foi descrito, né? O peixe paulistinha, o peixe zebra, né? Zebrafish, o tetra, e um outro peixe que é o chamado cabeça de fogo ou rodóstomo. Os 3 são peixinhos bem pequenos de aquário. Aqui vocês veem, eu coloquei os 3 aqui para vocês. O zebrafish, né, que é o paulistinha, o tetra, que é esse listradinho, e o rodóstomo ou cabeça vermelha. São os 3 peixinhos, então. Quem cria peixe deve conhecer, né? Porque, pelo que eu pude olhar na internet, que eu não entendo absolutamente nada de peixe, esses peixinhos são bem comuns de serem criados, inclusive aqui no Brasil. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte da endocardiose? Querem perguntar alguma coisa antes da gente começar a próxima parte? Tá tranquilo? Professor, eu
fiquei com uma dúvida da aula passada. Eu fui revisando as coisas e acho que eu ou não entendi direito ou escrevi errado. No processo degenerativo, o miofibroblasto, ele vem da célula intersticial da válvula ou ele vem da célula endotelial? Tá, então a pergunta é bem pertinente, porque eu mostrei num slide no início da aula passada que as células intersticiais da válvula, no período embrionário, são originárias das células endoteliais. Então, a célula endotelial que está revestindo aquele coração recém-formado, ela começa a formar a válvula e aí ela internaliza e acaba dando origem a uma nova célula, e essa nova célula passa a ser chamada de célula intersticial valvar. Então, a célula intersticial valvar, um dia, ela foi uma célula endotelial. E aí, depois, ela se diferencia nessa célula endotelial valvar. Se o animal não tiver a doença, ele vai passar a vida toda dele tendo na válvula só duas células. A endotelial por fora e a intersticial por dentro. Então, ele tem uma camada de célula endotelial do lado atrial, como se fosse um sanduíche. Então, a célula endotelial é o pão de um lado. Depois, do outro lado, que é o lado que está voltado para o ventrículo, ele tem outra camada de célula endotelial. Isso é o outro pão do sanduíche. Então, ele tem aquele sanduíche ali. E o que ele tem dentro do sanduíche? Né? Ele tem dentro do sanduíche, vamos dizer assim, que as fatias de queijo que ele tem no sanduíche é o colágeno. Tá? Botar uma alface ali para o lado mais do átrio é a elastina. Se eu botar um tomate, é os proteoglicanos. E o que está bem no meio, que é o bife, isso é a célula intersticial valvar. Então, só tem três células, três camadas de célula. Uma para o lado atrial, que é endotélio, uma para o lado ventricular, que é endotélio, pão, e no meio tem um bife, que é a célula intersticial valvar. E aí tem as proteínas, né, que eu representei pelo queijo, pela alface e pelo tomate, que seria o colágeno, a elastina e os proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Se essa válvula não sofrer lesão durante a vida, essa célula endotelial, obviamente, ela dura algumas semanas, depois ela morre, outra, né, as células endoteliais, elas são lábeis. Então, volta e meia, a gente está trocando as células endoteliais. Mas as células intersticiais, elas são células estáveis. Desde que não haja lesão a elas, elas vão durar muitos e muitos anos. Se houver lesão a elas, se acredita que uma célula endotelial internaliza de novo e forma outra célula intersticial valvar. E isso acontece a vida toda. Então, a vida toda tu vai tendo uma troca frequente do endotélio e uma troca infrequente da célula intersticial valvar. Isso é o normal. O que é o anormal? Existe, muito provavelmente, né, algum tipo de alteração genética que predispõe os animais a sofrer um dano da válvula. Esse dano da válvula ocorre de que maneira? Ocorrem mudanças na circulação de certas citocinas. E essas citocinas alteram o endotélio da válvula. O que altera o endotélio da válvula? O endotélio da válvula entende que ele tem que se diferenciar naquela célula intersticial valvar, mesmo que não haja necessidade. Só que quando ele faz isso, o ambiente da válvula alterado por essas interleucinas faz com que, ao invés da célula endotelial virar uma célula intersticial valvar, ela vire um miofibroblasto. Então, num certo momento da vida, essas células intersticiais valvares começam a morrer, e ao invés da endotelial repovoar com célula intersticial valvar, ela repovoa, mas as interleucinas não deixam aquela célula endotelial virar uma intersticial valvar, mas sim um miofibroblasto.
E aí o miofibroblasto, ele tem uma capacidade quase 100 vezes maior de produção de glicosaminoglicanos. E ele começa a produzir muito desses glicosaminoglicanos. E isto é visto morfologicamente como um tecido que nós chamamos de mixomatoso, que é um tecido conjuntivo frouxo, em que molecularmente, se a gente fizer uma dosagem, o que tem é glicosaminoglicanos. E microscopicamente, olhando na morfologia, ao invés de ser as fibras de colágeno compridinhas e eosinofílicas, é um material que parece um muco, um material que a gente chama de mucoide, porque ele é parecido com muco. E aí a gente acaba, então, dizendo que o paciente tem uma degeneração do colágeno da válvula, que é perdido e substituído por esse material mixomatoso. Por isso o nome de degeneração mixomatosa. Então, tu não entendeu errado. O normal é a célula endotelial virar uma célula intersticial. Agora, quando o animal tem geneticamente essa predisposição a ter a doença, por algum motivo das citocinas do microambiente da válvula, quando se faz necessário que haja essa, durante a vida, manutenção, ela é feita de forma errada, a partir de uma certa idade, e aquela célula intersticial, então, é perdida e, consequentemente, no lugar dela, o endotélio se diferencia em miofibroblastos. E aí, o miofibroblasto produz outras coisas, né, que não o colágeno, no caso, os glicosaminoglicanos. Ficou mais claro agora? Ficou assim, bem. Muito obrigada. Beleza, então, pessoal. Vamos passar, então, para a segunda parte. Vou fechar isso aqui. Vamos abrir aqui. Professor, a aula passada o senhor não gravou, né? Eu não pude comparecer. Não, a gente gravou, só que eu não pude, eu estava meio enrolado e eu não pude olhar como é que ficou a gravação, mas a princípio a gente vai liberá-la hoje já. Tá bem, obrigada. Vamos ver aulas. Aqui. Apareceu aí, Natália? Ah, não. Ainda não. Tá. Um dia eu aprendo. Agora vai. Apareceu? Sim, agora sim. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer um pedido encarecido para vocês. Encarecidamente eu vou pedir uma coisa, que é, se vocês puderem não esquecer disso que eu vou falar a partir de agora, eu ia ficar muito feliz, porque eu às vezes me pergunto o que mais a gente precisa fazer para que as pessoas comecem a diagnosticar endocardite valvar bacteriana. Essa é uma doença muito comum. Essa é uma doença assim, que tem uma importância, principalmente em medicina canina, e aí eu botei aqui canina porque é mais comum em medicina canina, mas diferentemente da endocardiose, essa aqui dá em qualquer animal. Tu tem endocardite em gato, em boi, em baleia, em ornitorrinco, não importa, todo mundo tem endocardite. Claro que em algumas espécies é mais comum, em outras espécies é menos comum. Mas no cachorro é uma doença extremamente importante. E eu havia comentado com vocês, né, quando eu fiz a minha tese de doutorado, esse foi o primeiro trabalho que eu publiquei da minha tese, que a gente fez um estudo de 72 casos de endocardite. E o que mais me chamou a atenção é que desses 72 casos, nenhum tinha sido diagnosticado clinicamente. Eram 72 erros de diagnóstico.
E eu nunca vi isso com doença nenhuma, assim, é uma coisa surreal, assim. E a impressão que eu tenho é que essa doença, ela parece que ela não faz parte do rol de doenças que o veterinário pensa no dia a dia. Se ela fosse uma coisa rara, eu até entendo, mas que tu não pensasse nela, né? Porque a gente não tem problema de errar as doenças raras, né? Porque elas são raras, então, de repente, a gente nem vai ver elas, aí não tem como errar, né? Mas quando uma doença é comum e tu não pensa nela, aí tá feito a cagada, né? E esse aqui é um exemplo, assim, não há mês que eu não veja uma meia dúzia de casos de endocardite na sala de necrópsia. Então, isso aqui é algo extremamente comum, né? A gente fala muito disso nas aulas, eu falo em vários momentos de endocardite, então eu peço a vocês que, a partir de hoje, que vocês vão aprender mais sobre essa doença, vocês não esqueçam essa doença, porque lembrar dela faz a diferença entre um cachorro viver e morrer. Se vocês olharem aqui, isso aqui faz parte do estudo da minha tese. Eu estudei as doenças que causam morte em cachorro aqui na região até 2004, né? Então, claro, esses dados já são bem ultrapassados, porque isso aqui é de 2004. Mas a prevalência em si não deve, provavelmente, ter mudado muito. Se vocês olharem onde está a linha vermelha, a endocardite está ali perfazendo 1,5% das causas de morte, né? Então, vejam que ela está, por exemplo, à frente de doenças como a intoxicação por estricnina, a hiperplasia endometrial cística piometra, a própria insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, ela está à frente de outras condições que a gente considera extremamente frequentes, né? Então, essa é uma doença comum, né? Dentro das doenças infecciosas, eu costumo dizer que atualmente ela só perde para sinomose, parvovirose, verminose intestinal e lepto. Ela é a quinta mais importante doença infecciosa do cachorro. Então, é uma doença que a gente precisa realmente lembrar que ela existe. E por mais que muitas vezes a manifestação clínica não seja muito específica para se pensar em endocardite, e esse com certeza seja um entrave para o seu diagnóstico, alguns critérios epidemiológicos, eles são muito característicos e fazem com que, quando a gente tem essa associação de critérios, a gente pelo menos tenha a endocardite no diagnóstico diferencial, se não como a principal doença, pelo menos como uma das que devem ser descartadas ou confirmadas. E dentre esses critérios, alguns são bastante importantes. Então, se vocês observarem aqui, vocês vão ver, por exemplo, que dos casos de endocardite que eu publiquei nesse trabalho, 70% era em cachorro de porte grande e 20% era em cachorro de porte gigante. Ou seja, 90% dá em cachorro grande ou gigante. Então, se tu tem um cachorro de porte grande ou gigante, e esse cachorro tem uma febre, porque endocardite é uma das doenças que mais causa febre, uma febre que tu não consegue detectar a causa, né? Tu tem uma febre, mas não é pneumonia, é uma cadela, mas não é um problema uterino, né, infeccioso, uma piometra, é um macho velho, mas ele não tem, aparentemente, aumento do volume da próstata e uma prostatite, né? Tu não tem nenhum tipo, não tem dor abdominal para ser uma pancreatite ou uma peritonite. Tu não está conseguindo definir a causa da febre, ou tu não está conseguindo encontrar o que explica aquele hemograma inflamatório, né, com desvio à esquerda. Então, tu tem um processo inflamatório e tu não encontra esse processo inflamatório. Nesses casos, sempre existe a possibilidade de o que está inflamado ser num lugar que tu não enxerga, né, que tu não consegue ver. E muitas vezes, se tu lembrar que isso pode ser uma endocardite, hoje em dia, com algumas tecnologias que a gente não tinha no passado, como, por exemplo, fazer uma ecocardiografia, tu tem a possibilidade de fechar esse diagnóstico.
Então, mas aí tu tem que pensar em que momentos isso pode acontecer. E um deles é um quadro febril ou uma leucocitose que tu não consegue explicar e que está acontecendo num cachorro de porte grande e gigante. Notem que é mais que o dobro a quantidade de machos para fêmeas afetadas. E que, basicamente, a doença é vista em idoso, 45% dos casos, e adulto, 50% dos casos. Então, isto é um problema de animais, geralmente machos, principalmente cães, quase sempre de porte grande ou gigante, e na maioria das vezes, animais que já têm uma certa idade, né, quase sempre ali 5 anos em diante. Então, esses critérios epidemiológicos, né, eles são extremamente importantes para a gente suspeitar. Então, eu coloquei esse dizer aqui, né, que essa é uma doença que afeta preferencialmente machos, já em idade avançada e de porte grande e gigante. Isto é muito importante. Nem sempre a gente suspeita de uma doença, principalmente com base na manifestação clínica. Às vezes a gente suspeita de uma doença com base em aspectos epidemiológicos. E esses aspectos epidemiológicos incluem a caracterização do paciente, né? A espécie animal, a raça, o gênero, o porte. Às vezes, a gente pode suspeitar em relação ao aspecto epidemiológico no que se diz respeito aonde o animal vive, né? O animal é de apartamento, é de casa, é de sítio, ou é de fazenda, é do Rio Grande do Sul, ou é de São Paulo, é do Brasil, ou é dos Estados Unidos. Isso também é um aspecto importante para se fazer, para se obter uma suspeita com base na epidemiologia. Às vezes a gente suspeita de uma determinada doença porque o animal come um certo alimento, então nem sempre a manifestação clínica ou laboratorial é o pilar fundamental de uma suspeita. Então, aqui nesse caso, o aspecto epidemiológico é bem mais importante do que o aspecto clínico. Notem que aqui eu coloquei nesse quadro apenas cães idosos e as causas de morte desses cães idosos. Considerando aqui, para fazer esse quadro, cães que tinham 10 anos de idade completos ou mais. Se a gente for ver, esta é a quarta doença, quase junto com a terceira, mais comumente observada como causa de morte de um cachorro idoso. Ou seja, só perde para tumores, né, os neoplasmas que estão ali, para insuficiência hepática por cirrose e para insuficiência cardíaca congestiva. E é a mais importante se nós considerarmos apenas como doenças infecciosas. Então, a doença infecciosa mais importante do cachorro velho, aquela que mais mata o cachorro velho, é a endocardite. Então, eu estou justificando toda essa aula com esses aspectos aqui para vocês notarem o quanto isso é extremamente importante, né? Então, ali, ó, 6% dos cães idosos morrem de endocardite, enquanto 1,7% dos adultos morrem de endocardite. Então, é 4 vezes mais comum acima de 10 anos, né? Se a gente comparar acima de 10 anos com animais adultos, ali, a partir de 3 anos, é 4 vezes mais comum. E se a gente comparar com filhote, bom, aí é muitas vezes mais comum, né? Porque a endocardite valvar bacteriana é muito pouco vista no filhote, e não além dela ser pouco vista, mas além disso o filhote ainda tem um monte de outras doenças infecciosas que os cães adultos e idosos já geralmente não mais desenvolvem. Bom, essa endocardite, ela acomete que válvula? Né? Essa é uma diferença em relação à endocardiose, porque na endocardiose eu comentei com vocês que, embora a gente ocasionalmente veja na tricúspide, isso não é uma coisa frequente, né? Isso é mais comentado do que realmente a gente vê na prática. E nas semilunares, basicamente, não acontece. Na endocardite, todas as válvulas podem ser afetadas, mas é muito mais frequente
mas assim, esmagadoramente mais frequente, que venha a acontecer na mitral e na aórtica. E isso também é assim em humanos, também é assim em cavalos, também é assim em gatos, e sempre se explicou isso como o fato de que do lado esquerdo a pressão é maior, e por a pressão ser maior do lado esquerdo, isso propiciaria às bactérias um ambiente mais favorável ao seu crescimento na válvula. Então, se vocês forem ler sobre endocardite bacteriana em humanos, vai dizer que a válvula mitral é muito mais afetada que a tricúspide e que a aórtica é muito mais afetada que a pulmonar, e vai explicar essa explicação que eu dei de que a pressão nas câmaras do lado esquerdo é maior, então isso vai propiciar as bactérias a conseguirem, né, através ter uma facilidade maior em desenvolver a lesão e, consequentemente, as suas complicações. Muito bem. Só que aí entra os bovinos. E eles jogam por terra essa explicação. Porque os bovinos são mamíferos, têm um coração que funciona exatamente da mesma maneira que um humano, que um cachorro, né? Só muda o tamanho, basicamente. E nos bovinos é muito mais comum a endocardite acometer a válvula tricúspide. Então, os bovinos, eles são uma exceção, porque nessa espécie, a válvula tricúspide é mais afetada pela endocardite bacteriana do que a válvula mitral. E isso traz uma consequência muito importante, porque como o maior complicador da endocardite é exatamente a trombose que se desenvolve em cima da válvula lesada, se essa trombose se desenvolver na mitral, ou se essa trombose se desenvolver na semilunar aórtica, quando houver tromboembolização, esse tromboêmbolo vai para o sistema arterial. E aí ele vai ocluir um vaso de menor calibre, né, uma artéria de menor calibre, no rim, no baço, no coração, no encéfalo, mas não no pulmão. Quando esse tromboêmbolo se forma a partir de uma endocardite de tricúspide, só existe um lugar que ele pode parar, que é no pulmão. E aí, então, nesses casos de endocardite de tricúspide, existe a possibilidade de tromboembolismo e infarto pulmonar, que tu não vê quando esses tromboêmbolos se formam no lado esquerdo do coração. Então, essa é uma diferença, né? Eu coloquei aqui que na nossa rotina a tricúspide é afetada em 12% dos casos, né? 12%, ou seja, a mais de quase 90%, mais de 85% são do lado esquerdo, né? A mitral super representada, a aórtica 20% dos casos, mas 12% vão estar do lado direito do coração. Agora, se nós formos ver isso em bovino, o bovino facilmente alcança aí 80% das vezes afetando a válvula tricúspide. Eu já tinha mostrado essa imagem para vocês na segunda ou terceira aula, né, que é um exemplo de uma endocardite, e tinha comentado com vocês sobre essa área vermelha, né, essa hiperemia da válvula, que é o que caracteriza o processo como uma endocardite. Não tem como tu ter uma endocardite sem já ter trombose, é impossível, isso acontece imediatamente. Só que aqui, por exemplo, o trombo é muito pequeno a ponto de ser difícil a gente ter certeza que é um trombo. Então a gente acaba vendo isso microscopicamente. A válvula está vermelha, como vermelho significa aumento na quantidade de sangue no tecido, e uma das causas é o processo inflamatório, que causa vasodilatação, leva mais sangue para o tecido, né? E aí, consequentemente, o tecido fica mais vermelho. A gente vai suspeitar que exista endocardite aqui. Aqui é um outro exemplo de uma válvula de um cachorro também, né, com um processo inflamatório. Vejam que a válvula tem já uns filamentos de fibrina em cima dela, umas plaquinhas de fibrina, mas o que mais chama atenção aqui, novamente, é o eritema. É a hiperemia, né? Ou seja, está muito vermelho esse tecido, indicando que ele muito provavelmente é um tecido inflamado. Se eu coletar essa válvula e fizer uma lâmina,
O que eu vou observar é uma quantidade de fibrina muito grande, que é esse material que vocês estão vendo corado pela eosina, e um monte de pontinho basofílico, que são os neutrófilos. Além disso, eu vou ver um material flocular intensamente basofílico, que são as bactérias. Então, eu vou ampliar isso aqui, né, bem onde eu coloquei a seta aqui, e o que eu estou vendo? Um monte de pontinho basofílico, que são os neutrófilos, sofrendo o processo liquefativo, e um monte de pequenos pontinhos, parece um pozinho, né, depositado em cima de umas finas trabéculazinhas, umas peliculazinhas de fibrina. Então, eu tenho bactéria em cima da fibrina e rodeada por uma grande quantidade do que a gente chama de neutrófilos degenerados, né, que são neutrófilos que estão sofrendo o processo cariolítico da necrose, mas que isso é uma coisa um pouco estranha, né? São neutrófilos necróticos, mas na literatura eles são chamados de neutrófilos degenerados, ou em degeneração. Mas, na verdade, eles já são necróticos, né? E eles estão aqui liquefazendo esse tecido, isso é uma necrose clássica de liquefação, incitada pela presença dessas bactérias que colonizaram a válvula. Bom, que bactérias são essas? Para cada espécie animal, vão haver bactérias mais e bactérias menos frequentes. Geralmente, Streptococcus é uma causa de endocardite em todas as espécies. Endocardite em humanos é frequentemente causado por Streptococcus, em cavalo, em ovelha, em porco, em cachorro, em gato. As outras bactérias mudam um pouco. Existem espécies, por exemplo, o suíno, que faz endocardite com muita frequência por Erysipelotrix kusnopati, que é a bactéria causadora da erisipela, o ruivo. Já no cão, isso é menos frequente. E no humano, isso é bem menos frequente. Né? Existem espécies que fazem com maior frequência por E. coli. Outras já fazem com maior frequência por Staphylococcus. Então, isso varia de acordo com cada espécie. Por quê? Porque cada espécie vai ter a sua comorbidade, né, que é o nome da moda agora, vai ter a sua doença de base que está levando ao aumento na chance de desenvolver a endocardite. Então, depende muito de qual é a doença, porque se o animal tiver uma doença do trato geniturinário, que infecciosa e que está fazendo com que bactérias ganhem circulação, vai ser um tipo de bactéria. Se a doença for uma doença pulmonar, ou se for uma doença do trato respiratório superior, aí vai ser outro tipo de bactéria. E se for da pele, vai ter outro tipo de bactéria. Então, geralmente, Streptococcus tem relação com lesões orais, né, que são muito comuns em cães, ou de garganta, que são muito comuns em humanos. Já Staphylococcus é mais relacionado com lesões de pele. E. coli é mais relacionado com contaminação de ferida cirúrgica, né, coliforme fecal. Então, dependendo de onde está a lesão que propicia com que essas bactérias ganhem a circulação e acabem colonizando a válvula, em cada espécie animal, tu vai ter a bactéria mais ou menos frequentemente envolvida. Uma coisa importante é a gente saber que quando ocorre endocardite por bactéria gram-positiva, geralmente os animais conseguem sobreviver. E por conseguirem sobreviver, eles acabam desenvolvendo certas sequelas que não desenvolveriam quando a endocardite é causada por bactéria gram-negativa. Porque a bactéria, quando a endocardite é causada por bactéria gram-negativa, se o paciente não for tratado, ele evolui à morte. Então, ele não vai ter as sequelas porque ele morre. Ou ele não vai ter as sequelas porque ele é tratado.
Agora, o único paciente que, quando não é tratado de uma endocardite, pode sobreviver é aquele que tem uma endocardite por bactéria gram-positiva. Então, vocês sabem que as consequências principais da endocardite são o trombo, né, a formação do trombo e o tromboembolismo. E o tromboembolismo vai ter, né, no sistema arterial a sua consequência fundamental, que é a isquemia e o infarto. Então, se o animal sobreviver, essas áreas de infarto, elas precisam ser reparadas. E ali vai se formar uma cicatriz. E aí, com o tempo, essa cicatriz, né, vai ser completamente remodelada e a tendência é que o tecido fique com uma retração cicatricial. E aí, quando anos depois esse animal, por exemplo, morrer, e eu fizer a necrópsia dele, eu vou ver essa cicatriz. E eu vou saber que ele teve naquele lugar um infarto. E aí, como eu sei que a principal causa de cicatriz pós-necrótica, né, de cicatriz de infarto, está associada com tromboembolismo, eu vou depreender que esse animal um dia fez uma endocardite valvar bacteriana por uma bactéria gram-positiva. Então, a complicação mais importante, aqui vocês já conseguem ver, né, literalmente pendurado na área de endocardite, uma estrutura sólida, um pouco vegetante, né, com aquele um pouco de aspecto de couve-flor, não é bem couve-flor aqui ainda, mas já tem um certo aspecto de uma vegetação, então uma estrutura sólida, variavelmente vegetante e extremamente friável. Na medida que tu pega uma pinça e aperta aqui, quando tu puxa, imediatamente isso sai, né, na tua mão. E é essa característica friável que vai vir a fazer com que esses trombos se desprendam no momento em que o sangue passar do átrio para o ventrículo. E aí, quando isso acontecer, esses trombos desprendidos vão embolizar pela circulação. Tromboembolismo. E, posteriormente, eles vão obstruir, né, ocluindo completamente algum vaso de menor calibre. Como isso está no sistema arterial, geralmente é uma pequena artéria. E aí o tecido que era perfundido pelaquela pequena artéria não recebe mais sangue, isquemia. E, consequentemente, esse tecido morre. E como esse tecido morre, mas o indivíduo ainda demora um pouco para morrer, vai ocorrer todos aqueles fenômenos associados à morte do tecido, que nós enxergamos macro e microscopicamente e damos o nome de necrose. Como a gente sabe que essa necrose é isquêmica, a gente chama, então, por uma espécie de apelido, que seria o infarto. Olhem o tamanho desse trombo nessa válvula mitral. Nós temos a válvula mitral vermelha, hiperêmica, inflamada. Aqui não tem trombo, do lado esquerdo, aqui não tem trombo. Aqui no meio tem um trombo enorme. E aqui do lado direito já tem vários trombos menores. São pequenos pedaços desses trombos que se desprendem e ganham a circulação arterial. E aí, novamente, se eles entrarem na artéria renal, eles vão fazer um infarto renal. Se eles entrarem na artéria celíaca, eles provavelmente vão fazer um infarto esplênico. Se eles entrarem na coronária, eles vão fazer um infarto cardíaco. Se eles subirem, né, pela carótida, eles provavelmente vão até a cerebral média e lá vão fazer um infarto encefálico. Então, depende, né, isso aí é mais ou menos como tem um joguinho do Luciano Huck, assim, que sábado que ele bota uma bola e aquela bola vai num troço, parece uma coisa que nós chamava, eu me lembro que quando a gente era guria, a gente ia num lugar que chamava fliperama. E tinha uns joguinhos assim, que aí uma bola saltava lá em cima e ela ia caindo e tu não sabia que pocinho, qual é o pocinho que ela ia cair. É mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui sai pela horta e nem Deus sabe onde é que vai parar. Né? Então, dependendo, ele vai para um lado, dependendo, ele vai para o outro e acaba obstruindo um ou outro vaso de menor calibre. Aqui vocês têm o trombo na mitral,
Aqui vocês têm o trombo na semilunar aórtica. Lembrem que, quando o trombo está na semilunar aórtica, como a pressão no seio de Valsalva é muito grande para o sangue entrar nos dois ramos da coronária, quando o trombo emboliza a partir da semilunar aórtica, a tendência é que seja pela pressão chupado para dentro da coronária. Quando o trombo emboliza a partir da mitral, esse trombo ele consegue ganhar velocidade. E quando ele chega aqui, ele não sofre o efeito dessa pressão. Então ele passa reto. E aí é mais comum que os infartos não sejam cardíacos, porque não entra aqui pelo seio de Valsalva nos orifícios de entrada das coronárias. Agora, quando o trombo já está na semilunar aórtica, aí é muito provável que o primeiro lugar que vai ter o infarto é o coração. Olha o tamanho desse trombo nessa semilunar aórtica, pendurado aqui, né? Lembrem também que quando trombos muito grandes, né, geralmente trombos formados na luz do coração, que não tem nada a ver com endocardite, como a gente vai estudar sexta-feira na miocardiopatia dilatada, na miocardiopatia hipertrófica, mas também, ocasionalmente, trombos muito grandes, como esse de uma válvula, se eles tromboembolizarem inteiros e não aos pedaços, eles não conseguem entrar nessas casinhas que eu falei do fliperama, né? Então, aí eles vão até o fim do percurso. E o fim do percurso é onde a aorta abdominal bifurca nas ilíacas, e aí obstrui ali. E obstruindo ali, consequentemente, leva a um infarto dos membros pélvicos, e aí a gangrena e as complicações que a gente já comentou nas primeiras aulas. Aqui eu coloquei algumas outras complicações, além de trombose e tromboembolismo. Essa é uma delas. Notem que, além do trombo, tem um buraco na válvula. Então, isso é uma perfuração de válvula. E isso é um problema, porque mesmo que tu trate o animal, mate as bactérias, mesmo que o processo hemostático destrua esse trombo por fibrinólise, não tem como cicatrizar uma válvula furada. Então, esse animal vai ficar o resto da vida com essa válvula furada, né? Já que a gente não tem a possibilidade de transplante de válvula aqui no Brasil, ele vai passar toda a vida com essa válvula furada, e isso, logicamente, vai culminar numa insuficiência mitral. Aqui um caso de endocardite por bactéria gram-positiva. O animal ficou muitos dias com endocardite, e aí, consequentemente, o corpo acabou formando uma cápsula ao redor da válvula inflamada, né? E essa cápsula encerrou essa válvula lá dentro com grande quantidade de neutrófilo que se liquefez, e a liquefação dos neutrófilos vocês conhecem com o nome de pus, e essa cápsula fechando o pus vocês conhecem com o nome de abscesso. Então fez um abscesso na válvula cardíaca. Esse abscesso, da mesma maneira, né, o abscesso é muito difícil em qualquer lugar do corpo, quase impossível, que ele consiga desaparecer sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Por que isso? Porque a cápsula do abscesso limita a saída do pus que está dentro do abscesso. Então, o máximo que pode acontecer é uma reabsorção parcial do líquido do abscesso. E aí vai ficar só o sólido, que são os cadáveres da célula. E isso se liquefaz e forma um material caseoso, que fica aí para o resto da vida, né? E não só aí, se for no músculo, se for no fígado, né? Aonde acontecer a formação no abscesso, muitas vezes com o tempo o abscesso diminui de volume, e ele diminui exatamente porque ele perde água, mas aquele material caseoso acaba ficando ali. Então esse animal ia ter um abscesso na válvula, né? E um abscesso na válvula não vai deixar essa válvula funcionar perfeitamente. E por fim, a organização do trombo, quando esse trombo não é debelado, né, pelo tratamento, e isso acontece basicamente quando existe a formação de trombos muito grandes, e trombos muito grandes geralmente tem a ver com tempos muito longos, e tempos muito longos geralmente tem a ver com bactérias gram-positivas, porque bactérias gram-negativas matam muito rápido.
Então, o paciente ficou muito tempo sem tratamento, mas não morreu. E aí ele fez um trombo muito grande em cima da endocardite. Agora ele vai organizar esse trombo. E aí começa a fazer um tecido que, se vocês olharem com atenção, ele é cheio de umas bolinhas pequenininhas. Né? Como se ele fosse cheio de grânulos. Por isso ele recebe o nome coloquial de tecido de granulação, que é igualzinho ao tecido de granulação que acontece em qualquer outro lugar do corpo. Na pele, numa cicatriz de uma cirurgia, né? Em todos esses lugares vai haver a formação do tecido de granulação. Então, aqui um grande tecido de granulação, né, que vai complicar muito a funcionalidade dessa semilunar aórtica. E aqui um tecido, eu acho genial essa imagem, porque tu vê que é bem granular, né? Isso aqui, se tu fizer uma lâmina disso aqui e me disser que tu tirou da pata de um cavalo, isso aí crescendo, não tem ninguém no mundo que possa dizer que não é da pata de um cavalo, porque é exatamente o mesmo tecido de granulação. Então, isso aqui nunca mais vai sair daqui. Então, essa válvula nunca mais vai funcionar normalmente, a não ser que essa válvula seja removida e substituída por uma prótese. Aqui é só algumas imagens microscópicas mostrando o que acontece na válvula, nesse processo que nós chamamos de organização do trombo, né? Então, a válvula vai gradativamente sendo substituída por colágeno, né? Esse material amarelo que vocês estão vendo é o que sobrou das várias hemorragias que aconteceram, né, nesse processo de formação do trombo. Então, as hemácias ficam ali no trombo em meio à fibrina e, obviamente, essas hemácias também vão morrendo. E, consequentemente, elas vão liberando hemoglobina. Né? Vocês sabem que a hemoglobina, a parte M dela, ela é constituída basicamente de pigmentos. E que um desses pigmentos é a protoporfirina, que vai, no local, ser transformada em bilirrubina. E o outro pigmento é o pigmento férrico, que vai ser transformado na sua forma oxidada, que é a hemosiderina. Então, nós vamos ter, junto ao colágeno do processo de organização do trombo, a deposição de pigmentos como pigmento oriundo da porção M, bilirrubina, na forma desses cristais amarelos, né, que a gente chama de hematoidina. E, às vezes, a gente tem também uma grande quantidade de hemosiderina, que não aparece na imagem aqui. Aqui é só para mostrar o colágeno, alguns vasos e algumas células imaturas. E aqui uma matriz já, uma matriz que a gente denomina, é uma matriz fibrosa extremamente densa, né, que aprisiona a célula no seu interior, e a gente denomina de esclerótica, né, uma matriz esclerótica. Então, aqui está um checklist das complicações: trombose valvar, perfuração da cúspide, formação de abscesso e de tecido de granulação. Aí eu botei o que é mais comum, com um asterisco, né, que é o que vai acontecer sempre, que é a trombose valvar, e depois eu coloquei com 2 asteriscos as complicações que são menos frequentes e que geralmente estão associadas com endocardite crônica, ou seja, por bactéria gram positiva, e que acaba levando ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca congestiva. Pessoal, até aqui, tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Professor, Então, pode falar. Só uma coisa ali sobre o tecido de granulação nos trombos. Tu disse que é mais comum acontecer na infecção por gram positiva por causa que é crônico. Tipo, tem Isso. mais tempo de se organizar isso? Exatamente. Tá, obrigada. Exatamente isso. Aqui eu coloquei alguns aspectos. Tem um troço que você abre e volta aqui no meu computador. Hoje está bem louco isso aqui. Aqui eu coloquei alguns aspectos que eu acho importante para a gente já falou um pouco da epidemiologia,
Eu coloquei alguns aspectos clínicos que podem chamar atenção para essa possibilidade de diagnóstico. Então, alguns são prodrômicos, né? Apatia, inapetência ou até mesmo anorexia, mas isso dá em 5.000 doenças, então não ajuda muito, né? Mas uma coisa que é bastante importante da gente levar em consideração é a febre, que geralmente é uma febre intermitente. O que é uma febre intermitente? É uma febre que acontece, mas não se mantém durante o dia todo. O indivíduo tem febre, mas ele também tem momentos do dia que ele fica sem febre, que ele tem temperatura normal. E geralmente essa febre é vista mais no final da tarde. Então, às vezes o cachorro passa o dia mais ou menos bem e no final da tarde ele fica quieto e não quer comer. E aí, se tu for mensurar a temperatura, ele está com febre. E aí, no outro dia de manhã, o cachorro está bem. E daqui a pouco ele está com febre de novo. Então, essa febre intermitente, a literatura internacional coloca ela com uma prevalência de 80% a 90%. É uma prevalência bastante alta. Então, esse é um achado de muitas doenças. A pneumonia faz isso, né? Uma prostatite faz isso. Então, isso aí não é algo que eu vou olhar e vou dizer, febre intermitente, isso aí só pode ser endocardite. Claro que não. Mas, isso acontecendo, novamente eu digo, sem com que eu consiga relacionar com algum processo inflamatório. São aquela situação em que tu sabe que há uma inflamação, mas tu não sabe aonde. Porque o hemograma, a temperatura e a maioria das manifestações clínicas nos mostram que existe algo errado. Que este algo errado provavelmente tem uma patogênese inflamatória, porque está causando febre e leucocitose. Mas não nos mostra qual é o agente que está desencadeando isso, se é um agente químico, se é um agente infeccioso, e não nos mostra onde isso está acontecendo. Em 74% dos casos, segundo a literatura, o clínico pode auscultar um sopro. Agora, se a gente for pensar que isso dá mais em cachorro de raça grande e gigante, e mais em cachorro idoso, e a gente associar com o fato que, na maioria das vezes, os sopros são por insuficiências valvares, e que a principal insuficiência valvar do cachorro é a endocardiose, e que essa, por sua vez, não é uma lesão, doença de cachorro grande ou gigante, a gente já pode pensar que eu tenho um cachorro com sopro, mas ele não é um poodle. Ele não é um cocker. Ele é um dinamarquês. Ele é um Rottweiler. Não estou dizendo que esses cachorros não possam ter endocardiose, não é isso. Mas é mais provável que eles não tenham. Outra causa de sopro, que a gente vai falar sexta-feira, é a miocardiopatia dilatada. Miocardiopatia dilatada, embora ela não seja uma doença valvar para causar sopro, o processo de dilatação leva a uma atrofia marcada dos músculos papilares. E eles não conseguem mais segurar a válvula. E aí o sangue volta, mesmo a válvula sendo normal. Então, existe sopro em doenças não primariamente valvares, como, por exemplo, uma doença miocárdica, que é a miocardiopatia dilatada, e o sopro é secundário a uma disfunção dos músculos papilares. Só que a miocardiopatia dilatada primária, que é uma doença de cachorro de grande porte, então poderia fazer um sombreamento com endocardite, ocorre geralmente entre 2 e 4 anos. E a endocardite ocorre geralmente depois dos 5. Então esse é um aspecto interessante, porque esse cachorro é grande, mas é velho demais para ter miocardiopatia dilatada. Então, o fato de ser grande e ter um sopro deve me fazer botar as barbas de molho para uma endocardiose. O fato de ser grande e ter um sopro deve me fazer botar as barbas de molho para miocardiopatia dilatada desde que tenha mais de 4 anos de idade. E geralmente os cachorros com endocardite têm isso, mais de 5 anos de idade, e, ao mesmo tempo, podem vir a desenvolver sopro. Então, é interessante jogar com esses dados. E depois, um sinal que não é muito comum,
né? Mas que faz parte, muitas vezes, do processo de choque séptico, está relacionado à congestão das mucosas. E aí a gente falou, né? Os outros sinais, que são os sinais específicos de cada lugar em que se desenvolveu a trombose, eles vão ser específicos para aquele lugar. Por exemplo, se o infarto foi no rim, vai ter hematúria. O animal provavelmente vai ter dor à palpação lombar, lombalgia. Se o infarto foi encefálico, o animal provavelmente vai ter alteração de nível de consciência, mudança de comportamento e convulsão. Se o infarto for esplênico, provavelmente o animal vai ter dor abdominal. Então, isso vai estar relacionado com o local aonde o infarto está acontecendo. Então, quando suspeitar de endocardite, a suspeita de endocardite valvar bacteriana deve ser levantada sempre que um cão com foco infeccioso demonstrar febre intermitente associada a sopro cardíaco. Então, eu tenho um animal com febre, eu tenho um animal com sopro, e esse animal está num grupo altamente predisposto a desenvolver endocardite, que é o grupo dos cães machos, de grande porte ou porte gigante, e geralmente acima de 5 anos, muito frequentemente acima de 10 anos de idade. Aqui eu coloquei os sinais esses que eu estou falando, que são mais específicos, né? Botei vários. Uma coisa importante, e que na literatura veterinária é trazido assim, e na literatura médica é um pouco diferente, é a possibilidade desses cães desenvolverem claudicação. É muito comum um cachorro de porte grande com endocardite claudicar. E a explicação para isso é que, embora a bactéria esteja causando a lesão no endocárdio, diariamente bactérias ganham circulação. E diariamente anticorpos se ligam a essas bactérias na circulação. E ativam o sistema complemento na circulação. Então formam os chamados imunocomplexos, que se depositam nos glomérulos e que, se o animal sobreviver, ele vai desenvolver glomerulonefrite, mas isso é um processo geralmente crônico. Entretanto, imunocomplexos se depositam com frequência nas articulações, num processo agudo. E nesse processo agudo, o animal pode ter uma quimiotaxia de neutrófilos para as articulações e, consequentemente, desenvolver uma poliartrite imunomediada. E isso vai fazer ele claudicar. Em humanos, há uma diferença entre a endocardite valvar bacteriana e uma outra condição, que também é uma endocardite, mas que acontece exclusivamente pela deposição dos imunocomplexos nas áreas em que uma válvula encosta na outra. E esse tipo de endocardite não é considerada bacteriana, mas sim pelos imunocomplexos de bactérias que ganham a circulação, mas que não estão elas, as bactérias, se depositando na válvula. Isso não é uma coisa que a gente vê no cão. No cão, basicamente, se eu faço uma lâmina da válvula, eu encontro a bactéria ali. Então, eu chamo isso de endocardite bacteriana. Nos humanos, as bactérias gram positivas, principalmente Streptococcus, tendem a não ficar na válvula, mas sim formar o imunocomplexo no sangue e o imunocomplexo se depositar na válvula. E isso faz parte de um quadro clínico que é chamado, na reumatologia humana, de febre reumática. E que nós, na veterinária, não usamos muito essa expressão e nem usamos muito esse diagnóstico. A febre reumática é um processo em que imunocomplexos formados na circulação, principalmente para bactérias gram-positivas, como, por exemplo, o estrepto, se depositam em vários tecidos. Geralmente, como essa deposição é em locais de tecido conjuntivo, tudo que se trata de tecido conjuntivo é chamado reumático, né?
Como o paciente geralmente tem febre, então ele acaba sendo rotulado como tendo febre reumática. E aí ele pode desenvolver vasculite, né? Uma artrite, uma glomerulonefrite aguda, e ele pode desenvolver uma endocardite com esses imunocomplexos, assim como ele desenvolve essas outras lesões com imunocomplexos. E essa endocardite, então, ao invés de ser chamada de valvar bacteriana, essa endocardite é chamada de endocardite reumática. Geralmente, esses pacientes têm um hemograma inflamatório em que a célula que predomina são os neutrófilos. Então, se vocês olharem aqui, né? Eu sei que vocês ainda estão iniciando na interpretação dos hemogramas, mas aqui é uma coisa bem simples, né? Vocês têm o valor de referência embaixo de cada célula. Então, por exemplo, leucócito de cachorro, isso com o tempo, a espécie que tu for trabalhar, tu vai decorando isso. Leucócito de cachorro varia de 6 a 17 mil. Esse animal tem 38.500, ou seja, tem mais que o dobro dos leucócitos. Então, ele tem uma leucocitose importante, né? Tem bem mais do que considerado normal. E por que esses leucócitos aumentaram? Né? Porque alguma das células, alguns dos leucócitos aumentou. E aí, quando ele aumenta o todo. Né? Nesse caso, eles aumentaram porque os neutrófilos aumentaram. Neutrófilos é de 3.000 a 11.500, tem 30 mil, 3 vezes mais do que o normal. Então, isso é uma neutrofilia. Nesse caso, além dos neutrófilos maduros, os neutrófilos imaturos estão aumentados, que é o que a gente chama de bastonetes. Isso, então, o aumento dos neutrófilos com os bastonetes, que são as células precursoras, células imaturas, a gente chama de desvio à esquerda. Essa é a característica fundamental de um paciente com endocardite valvar bacteriana. Ele tem uma leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Ou seja, os leucócitos aumentaram porque os neutrófilos e os seus precursores estão aumentados na circulação. Geralmente, esse desvio à esquerda indica um processo inflamatório agudo. Da mesma maneira que febre indica um processo inflamatório agudo. Existem outros métodos de detectar processo inflamatório agudo que são pouco usados na veterinária e muito usados na medicina humana. Por exemplo, a velocidade de hemossedimentação. A velocidade que o sangue demora para sedimentar. Isso é muito usado na medicina humana, é muito antigo, mas ainda se usa. A chamada proteína C reativa, né, que é um dímero que tu detecta e vê se ele está ou não aumentado na circulação, porque é uma proteína de fase aguda. Portanto, um paciente com febre, um paciente com hemograma inflamatório, que é esse aqui, leucocitose leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Aumento da velocidade de hemossedimentação e aumento nos níveis de proteína C reativa são achados que me dizem: existe um processo inflamatório agudo. Não estou conseguindo encontrar. Aonde está esse processo inflamatório? Mas ele aconteceu num macho, de grande porte ou gigante, com mais de 5 e principalmente mais de 10 anos de idade. É bom eu deixar minhas barbas de molho, como a gente diz. Porque existe a possibilidade grande de isso vir a ser uma endocardite. Para confirmar, ecocardiograma e cultura do sangue. Tira sangue, faz a hemocultura, geralmente fica pronta em 3 dias, e aí ali vai ter a presença, para confirmar o diagnóstico, da bactéria, a presença, para confirmar o diagnóstico no ecocardiograma, da válvula espessada. Geralmente, né, como eu havia comentado, isso não é feito o diagnóstico, os animais acabam morrendo e vêm para a necrópsia. O que nós vamos encontrar na necrópsia? Todas aquelas lesões que eu mostrei na terceira aula, relacionadas, então, com infartos. E aí eu havia comentado com vocês, mais comum, rins, 66%. Segundo lugar mais comum, baço, 50%. Terceiro lugar mais comum, coração, 22%. Quarto lugar mais comum, encéfalo, 11%. Lugares que não são comuns, pulmão, ocasionalmente acontece, mas aí tem que ser uma endocardite tricúspide.
Lugares que são raros, intestino, estômago, adrenal. Então, esses infartos relacionados à endocardite estão muito frequentemente acontecendo nesses órgãos. Né? Diferente, por exemplo, daqueles tromboembolismos em célula que estão relacionados ao tromboembolismo, como o próprio nome diz, mas geralmente são por uma alteração rítmica do coração. São tromboses intraluminais e não tromboses valvares. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu tenho uma palestra daqui a pouco. Eu vou mandar o link para a Paula, porque ali funciona assim essa palestra. A hora que eles abrem, os primeiros 300 inscritos são os que vão assistir. Então, o que o pessoal tem me dito... Hoje a Lana me falou que nos 2 primeiros dias ela entrou e não conseguiu. Então, já vou mandar o link para vocês. Quando der 7 horas, vocês já ficam tentando fazer para ver se vocês conseguem. De qualquer maneira, eu pedi para eles gravarem, eu vou mandar para vocês depois. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa da endocardite? Prof, eu só me perdi um pouco ali no achado hematológico. Era a hemossedimentação e o que é isso? Existe uma proteína de fase aguda, né? Uma proteína inflamatória de fase aguda, que já foi descoberta há bastante tempo, e existe um teste para ela, que é barato. É um teste rápido de laboratório e barato. Ela chama proteína C reativa. E existem vários trabalhos de doenças de cachorro mostrando que ela aumenta logo no início da doença. Então, tu pegar cachorro com parvo, cachorro com sinomose, é totalmente inespecífico. Não te diz que doença é. Mas, muitas vezes, altera antes do hemograma. Então, ainda é muito usado na medicina. Tem um paciente que chega lá e diz assim, não estou muito bom. Tá, mas o que tu tem? Não sei, estou meio quieto, estou com vontade de sair, mas teve febre? Não, febre não tive. Vamos fazer um hemograma. Tu faz o hemograma, o cara não tem nada. Ele não tem nada no hemograma, ele não tem febre, mas aí tu faz uma proteína C reativa, ela dá aumentada. Aí o médico sabe que ele tem um foco inflamatório, não sabe aonde, mas alguma coisa ele tem. Então isso é muito comum de ser usado na medicina. Ainda hoje os médicos, geralmente, quando tem uma suspeita de algum processo inflamatório, mas não sabe o lugar, eles te pedem sempre 3 coisas. Tu vai no médico, o cara bota hemograma completo, velocidade de hemossedimentação, que a sigla é VHS, e proteína C reativa, que a sigla é PCR. Mas não tem porra nenhuma a ver com PCR de amplificar um vírus, isso é outro PCR, não tem nada a ver. A proteína C reativa é um testezinho que tu faz, acho que até imunodifusão, depois eu vejo qual é a técnica, é um testezinho rápido que tu faz para ver uma proteína. Só que os médicos falam muito PCR, né? O meu irmão é médico e ele diz, fulano tinha um PCR de tanto, né? E se tu não sabe, tu pensa, mas PCR de quê? PCR de coronavírus? Não tem nada a ver, né? Proteína C reativa. E aí o pessoal começou a fazer isso em cachorro também. Então tem bastante trabalho mostrando que altera. Só que isso nunca pegou. O VHS, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa nunca pegou na veterinária. O que pegou na veterinária sempre foi o hemograma. Mas são testezinhos que é comum tu ir no médico e o teu ginecologista te pedir um check-up, tudo comum. Tá bom, obrigada. Feito, pessoal. Até sexta, então. Espero vocês.